E aí, seja bem-vindo a mais um vídeo, Gabriel aqui. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre as Forças Armadas aqui, qual que é o papel das Forças Armadas em uma organização social ruim, qual a diferença entre as Forças Armadas nessa organização social ruim para uma organização social boa, certo? Sem mais demora, vamos avaliar aqui qual que é a nossa notícia para a gente colocar os nossos pontos aqui para vocês terem uma noção. Então vamos lá, a notícia é essa daqui. Governo Federal anuncia GLO e coloca 3,7 mil militares em portos, aeroportos e fronteiras. Qual que é o objetivo com isso? Para autorizar o uso das forças em áreas federais, certo? Em áreas que o governo ainda tem controle ou que pode estar perdendo o controle de alguma forma. Isso aqui é uma retaliação, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. É uma reação por parte do governo. Essa estratégia, se a gente olhar os nossos níveis, né, são 5 níveis, se eu não me engano. O nível primeiro de combate, né, à criminalidade é o indireto, onde você tenta conseguir dinheiro, onde você tenta conseguir apoio, né, mover as pessoas para fazerem uma determinada coisa que é considerada boa, por exemplo, contra o tráfico de crianças, por exemplo, como no filme O Som da Liberdade. O nível 2 é o combate direto, onde você mata, prende e tal, e tenta fazer alguma coisa. O nível 3, o combate direto e indireto não funciona mais, porque aqui é peixe grande, né, cara? Sociedade secreta, facções e organizações criminosas e terroristas de alto nível, elites prejudiciais, empresas extremamente importantes, indivíduos extremamente ricos, de sucesso, dos quais é muito difícil, né, o combate direto ter qualquer efeito em relação a eles. O nível 4 é o nível de sistemas, como capitalismo, democracia, assim por diante. E o nível 5 é o nível de organização social. E como que são níveis, o nível mais alto é o mais importante. Aí depois o outro nível mais baixo, o segundo mais importante, assim por diante. Quando a gente estuda níveis, a gente entende também que é uma questão tipo efeito dominó. Se a primeira peça lá em cima caiu, todas as outras vão cair. Em outras palavras, se a primeira peça é considerado algo prejudicial, algo ruim, não importa em qual nível você esteja abaixo, todos os níveis vão ser prejudiciais e ruins. Então a única forma que tem de corrigir o nível 5 é trocando uma organização social ruim por uma boa, beleza? Então basicamente esse tipo de estratégia aqui que o Lula está utilizando, é claro que o Lula também não entende essas paradas de níveis, essa estratégia que ele está utilizando é de combate direto. Qual que é o objetivo deles? É tentar diminuir a criminalidade que vem em relação a drogas em portos e aeroportos no nosso país e principalmente em relação às fronteiras, certo? Vamos dar uma lida aqui um pouco no texto para a gente dar o próximo passo aqui no nosso ponto. O presidente Lula anunciou nessa quarta-feira, primeiro, a implementação de operação de garantia da lei e da ordem. Vamos explicar aqui o que seria essa garantia da lei e da ordem. Olha só, a gente vive numa organização social ruim, certo? Então, a garantia da lei e da ordem é manter um certo nível de status quo. Basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, esse problema chegou num nível tão alto, mas tão alto, que está na hora de colocar os militares. Ou seja, dentro dessa lógica, existe um nível prejudicial que eles consideram normal e eles somente fazem alguma coisa quando esse nível atinge níveis preocupantes, certo? Por isso que você tem a garantia da lei e da ordem. Só que a garantia da lei e da ordem ela é uma estratégia de combate direto, ela é uma estratégia de reação, ela não é uma estratégia de solução. O objetivo dessa garantia dessa lei e da ordem é fazer com que aquele nível prejudicial alto que está sendo causado ali pela criminalidade diminua até níveis que eles consideram, agora está normal, agora pode deixar. Mas perceba, não acaba com o problema. Então vamos supor que é assim, vamos supor que começou a ter, sei lá, 70 mil mortes e as facções e organizações criminosas estão crescendo demais. Aí o cara fala, ó, isso está sendo um problema, né? A gente é bom a gente ir lá e fazer com que aquilo diminua aqueles danos. Então, vamos supor que eles conseguem diminuir os danos para 30 mil mortos por ano e a quantidade de drogas e armas entrando no país eles conseguiram diminuir para 30%. Esse é o número que eles dizem assim, cara, isso está muito mais do que aceitável, a gente pode tirar as forças armadas que agora aquele lugar vai ficar bom novamente, certo? Bom, o que é bom numa organização social ruim? Quando os danos eles são controlados ou ficam no nível aonde o presidente, os políticos não precisam ficar se preocupando. Essa é a estratégia que é utilizada em uma organização social ruim. O objetivo deles não é eliminar as facções e organizações criminosas, tanto porque essa ideia de eliminar facções e organizações criminosas é impossível em uma organização social ruim. E qual que é a razão disso?
Porque é a própria organização social, é a forma que a gente está organizado, que garante a existência de facções e organizações criminosas. Por essa razão, se você não troca a organização social, é impossível de você lidar com facções e organizações criminosas e terroristas. E essa é a parte mais interessante. É uma questão de tempo até esses indivíduos terem realmente muito mais controle e quem sabe até mesmo terem o governo fazendo as coisas que eles querem. Hoje nós já sabemos que muitos desses indivíduos têm conexões com políticos, com empresários, com a elite de forma geral, e eles já estão no poder, cara. Eles já estão no poder, certo? Porque a democracia, vocês têm que entender isso. Assim como tem as pessoas que vocês consideram boas votando, certo? Você também tem o outro lado da moeda. Você acha que bandidos também não votam, criminosos não votam, certo? Vocês acham que eles não têm advogados, políticos, pessoas importantes em vários cargos importantes? Eles têm, mano. Tá ligado? Então essa história de dizer, não, eles ainda são fraquinhos e tal, não, os caras são extremamente poderosos hoje, certo? Eles, olha só, pra você ter uma noção do nível de poder deles, se eles dizem assim pra você, olha, você vai sair da sua casa hoje, e você diz, não, eu não vou sair da minha casa. Se você não sair da sua casa, ou você vai apanhar de um jeito que você vai falar, caramba, cara, que surra que eu tomei, ou você vai morrer, certo? Se o governo fala assim, você precisa sair da sua casa, o governo ele não vai bater em você e ele não vai te matar na maioria das vezes. Ele pode sim usar força, tipo chegar, mandar a polícia acabar usando uma escalada da força ali, onde ele possa bater em vocês ou agredir vocês e tal. Porém, se for filmado, você pode recorrer, certo? E você pode ganhar alguma coisa em relação àquilo. Mas de forma geral, quem é pior? Né? Se a gente fosse enfrentar hoje, você prefere enfrentar o governo te expulsando da sua casa ou uma facção criminosa te expulsando da sua casa? Claramente é muito melhor você enfrentar um governo, porque as consequências são bem menores. Então uma facção tem mais poder do que o governo sobre os indivíduos no território do que o próprio governo, cara. Olha só que coisa surreal, velho. E eles estão crescendo cada vez mais. Por exemplo, o PCC hoje, ele não atua só no Brasil. Ele já está em vários estados do Brasil, certo? Mas ele já atua em vários outros países também. E você tem várias outras facções e organizações criminosas fazendo a mesma coisa. E não acontece só no Brasil. Se acontecesse, tipo assim, vamos supor, que a facção criminosa ela fosse existir somente em nosso país, por exemplo, a gente poderia levar em consideração que não é um problema de organização social, seria um problema territorial, certo? Que é bem diferente de organização social, já que seria tipo vários países com o mesmo problema, certo? Agora, que nem eu falei, como você tem vários países com esse mesmo problema de facções e organizações criminosas, isso significa que o problema não é mais territorial, o problema agora é organizacional. Então essas facções e organizações criminosas que passaram a existir em diferentes países, elas são uma consequência natural da forma como a gente se organiza, da forma que a gente usa as trocas, da forma como a gente usa a propriedade, da forma como a gente utiliza a herança, da forma como a gente se organiza de forma geral em nosso território. Então não importa se, por exemplo, olha só como que isso é surreal. Você pode ser uma pessoa que é considerada boa, que faz o bem, que segue as regras. Só que do ponto de vista organizacional, não existe diferença entre você e um criminoso, por exemplo. Por que não existe diferença entre você e um criminoso a nível organizacional? Porque tanto você e o criminoso defendem a mesma organização social que causa todos os problemas, ou pelo menos a maior parte dos problemas que nós temos em nossa sociedade. E aí você começa a entender um pouquinho mais, porque tipo, não adianta nada você falar que acredita em Deus, que você é uma pessoa de direita, que você é uma pessoa racional, que você obedece às regras, às leis, só que você querendo ou não, o seu estilo de vida, a sua forma de pensar, seus comportamentos, vai tudo na direção dessa defesa dessa organização social que é prejudicial e praticamente você não tem escolha, certo? Então o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte: se tivéssemos uma organização social que é considerada boa, certo? O que aconteceria? Né? Primeiramente, que existiria duas estratégias de combate à criminalidade. A primeira estratégia de combate é a nível direto, certo? Que é o que o Lula ele está indicando aqui, que é a garantia da lei e da ordem. Porém, o objetivo do Lula não é garantir que esses problemas sejam resolvidos, porque eles não vão ser resolvidos e não tem como nenhum presidente resolver, dado o simples fato deles manterem uma organização social ruim. Agora, quando você coloca uma organização social boa, isso já muda. Por quê? Porque agora você combate a criminalidade a nível territorial,
mas também a nível organizacional. Ou seja, você não vai utilizar só uma estratégia em nível 1 e nível 2, que é de combate direto e indireto à criminalidade. Agora você tem o nível 5 em seu favor. E lembra que eu falei para vocês que é tipo um efeito dominó? Se você derruba o primeiro dominó, todos os outros também vão cair? É a mesma coisa. Então, se eu conseguir eliminar uma organização social ruim, que é o nível 5, trocando por uma boa, eu consigo começar a eliminar os problemas que a gente tem em nossa sociedade pela raiz. Pela raiz. E qual seria a consequência disso, certo? É muito importante vocês entenderem isso. Na organização social que a gente tem, que ela é extremamente ruim, as Forças Armadas não fazem nada. Elas têm medo de uma guerra civil e as Forças Armadas, elas seguem a estratégia do que o elitismo militar quer. Então o elitismo militar tem a sua agenda, ele segue um caminho. Se você olhar, por exemplo, a nossa Constituição hoje, você vai perceber que as Forças Armadas não têm o objetivo de manter o que a gente realmente considera a ordem de forma objetiva, o progresso de forma objetiva. Eles têm como objetivo garantir que uma organização social ruim vai ser mantida e que o status quo vai ser mantido, porque eles não estão avaliando o nível organizacional. Eles nem têm interesse nisso também, que acaba complicando tudo. Quando você tem uma nova organização social, você passa por uma mudança que os seres humanos tendem a não gostar muito. Por mais que seja algo bom para todo mundo, eles não querem a mudança, porque o ser humano é bem irracional. Então, o que vai acontecer, que é uma coisa inevitável de acontecer, é a guerra civil. A guerra civil vai acontecer. Porém, essa é um dilema para os militares que em muitos casos é quase impossível para eles resolverem. Por quê? De um lado, eles têm a guerra civil, que eles querem evitar a todo custo, e do outro lado, ele tem os inimigos da liberdade crescendo cada vez mais. Inclusive, no momento, eles se encontram muito mais do lado do inimigo da liberdade do que em realmente melhorar alguma coisa. Então, de um lado, eles têm que, se eles não fizerem nada, esses indivíduos vão crescer cada vez mais e até chegar num ponto que eles vão ter tanto poder que aí nem mesmo uma guerra civil seria útil, né? Então, as Forças Armadas ficam nesse dilema. Só que, na verdade, assim, esse dilema talvez nem existam para eles, porque eles não entendem nada sobre a organização social, o que seria uma organização social boa, o que seria uma organização social ruim. Mas de qualquer forma, quando eles começarem a perceber que existe esse dilema, quanto mais cedo eles entrarem numa guerra civil, porque a gente não gosta, eu não gosto nem mesmo de guerra, mas quando eu avalio essas questões organizacionais, eu percebo que a única forma que tem de você eliminar aquela parte ruim que o ser humano utiliza para se organizar é através disso. Através da força, porque a gente não vive numa organização social que a gente chama de racional, onde os indivíduos precisam provar alguma coisa, ao invés de simplesmente dizer, eu quero isso e se você não me der isso, a gente vai ter algum problema, a gente vai ter uma guerra de interesses. Certo? É isso que eu queria mostrar para vocês. Isso daqui vai resolver alguma coisa? Vamos dar uma lida aqui no que o Lula ele disse. A situação chegou olha só, a situação chegou a uma situação muito grave. A violência que nós temos assistido tem se agravado a cada dia e decidimos tomar uma decisão para que o governo federal participe ativamente, o que não vai adiantar porcaria nenhuma, porque a guerra direta ela não resolve problemas de nível 3, de nível 4, de nível 5, com o potencial que tem para que possa ajudar os governos dos estados e o próprio Brasil a se livrar do crime organizado. Isso daqui é história para trouxa, tá? Você tem que ser muito trouxa para acreditar nisso, porque não tem como você se livrar de facções e organizações criminosas, da criminalidade de forma geral, quando eles já chegaram no nível que não tem mais como isso ser resolvido. Você está numa organização social ruim, que já dá uma vantagem para eles, certo? E outra coisa, a criminalidade não tem só essa questão do tráfico de drogas e armas mais. Ela já tem, cara, tem hotel, tem motel, tem empresas, tem restaurantes, tem bares, tem baladas. Cara, eles ganham dinheiro de várias formas. Que hoje, por exemplo, não é mais só drogas e armas, por exemplo. Ainda assim, drogas e armas ainda é muito importante, sem dúvida, dá muito dinheiro para eles. Mas a grande parte da grana deles hoje já está vindo de outras coisas. Eles estão expandindo a inteligência financeira deles e também de negócios, cara, que está sendo absurda. Certo? Hoje, por exemplo, você tem vários empresários ou pessoas que têm muito dinheiro pagando para facções e organizações criminosas fazerem a segurança deles, por exemplo. Não estão mais pagando para, somente para empresas de segurança privadas, por exemplo. Então, essa GLO vai durar até maio do ano que vem.
Ou seja, não vai resolver nada. E se for preciso reforços em portos e aeroportos, nós vamos reforçar. Eles podem reforçar o que eles quiserem, entendeu? O governo, mesmo que diga assim, a gente vai fazer um combate amplo contra a criminalidade, contra o crime organizado, mesmo assim eles não iam conseguir. Eles precisam de muita grana para colocar muita gente lá fora e o Brasil não suporta, ou seja, o Brasil não tem esse orçamento para isso. Imagina a quantidade de impostos que você teria que pagar a mais do que você já paga para eles conseguirem fazer uma força-tarefa que seja forte o suficiente para conseguir bater de frente com a criminalidade. Cara, olha o nível surreal, certo? Então, por mais que eles falem, nossa, isso daqui, o GLO vai ser muito bom e tal, olha, já começa a tirar seu cavalinho da chuva. Nós vivemos uma organização social ruim e o máximo que eles estão fazendo é o seguinte, olha, chegou num nível muito grave, a gente tem que diminuir um pouco para ficar no nível que a gente é aceitável, ou seja, tem uma quantidade de danos que o governo aceita que a sociedade passa, certo? Porque ele acha que isso é aceitável, certo? A partir do momento que se tornou um problema maior, aí ele fala, ó, passou dessa limite aqui, ó, tem que mandar os militares. Eles sempre fazem isso. Ah, não passou desse limite? Não manda militar não, deixa as coisas do jeito que tá, certo? E aí você consegue ter uma noção de que a gente vive numa organização social ruim e não numa organização social boa, beleza? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais. É isso, até o próximo vídeo.